Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo no canal aqui. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre reta final em concurso. Exatamente. Reta final foi uma das questões que mais me perguntaram no meu Instagram, no meu direct. E tô resolvendo aqui fazer esse vídeo para tirar essa dúvida de vocês. Exatamente. O que você precisa fazer numa reta final? Eu coloquei alguns pontos aqui no notebook, algumas colinhas aqui, só para eu não desfocar. Às vezes eu começo a falar e eu simplesmente perco tempo aqui, eu falo 20, 30 minutos. A minha intenção é não não me estender muito nas minhas palavras, beleza? Eu separei alguns tópicos muito importantes, e a primeira parte que eu queria falar com vocês em relação à reta final, e provavelmente muitos de vocês têm essa dificuldade, exatamente, muitos de vocês têm essa dificuldade, que é a parte da estratégia. Tá, Pires, numa reta final, o que eu devo fazer? Onde eu devo focar? O que eu devo não fazer? E isso são algumas questões muito importantes durante a preparação, porque quando você está numa reta final, é aí que você não pode cometer erros, é aí que você não pode errar, porque se você cometer erros, se você errar, você vai ser reprovado. A reta final, cara, é um momento que você vai simplesmente deixar de ser um mero candidato e vai ser realmente aprovado. Você não vai ser aprovado no dia do concurso, é aprovado ali na reta final. Muitas pessoas, elas cometem muitos erros na reta final e isso acaba impedindo delas chegarem no concurso muito mais bem preparado. Exatamente. Uma das coisas que eu acho muito interessante em relação à estratégia é a maneira de como você vai estudar. Exatamente. Como assim? Estratégia, a maneira de como você vai estudar, exatamente. Quando você está numa reta final, cara, você não tem que ficar focando mais na teoria. Você não tem que ficar mais focando em matérias que nunca caíram no concurso, por exemplo. Você não tem que ficar focando em matérias que, cara, sendo bem sincero, tem uma probabilidade de cair muito baixa. Ou se cair, é muito difícil, quase ninguém faz. Então, sim, são essas matérias que você não precisa de jeito nenhum focar numa reta final. Se você ainda não estudou essas matérias, não é agora que você vai estudar, sinto muito. A reta final é o momento em que você vai lapidar os seus estudos. E como você lapida os seus estudos, como você lapida a sua preparação. Exatamente, por isso que existe a estratégia da reta final, esse sprint da reta final. Esse bate-papo que eu estou trocando com vocês aqui é para que vocês consigam entender mais ou menos a ideia do que vocês precisam fazer na reta final e aplicarem. Foi assim que eu fiz aí, passei em muitos concursos, né? Primeiro colocado da ESA, passei mais nos concursos, FOM, PSEC, enfim. Bora lá. Então, assim, o que você deve priorizar? E aí tem a questão de priorizar, tem a revisão, que você vai, nessa revisão, priorizar o que realmente é importante. Então, assim, sabe aquele conteúdo que sempre cai? Sabe aquela matéria que sempre cai? Vou dar um exemplo muito claro aqui. Matemática, o concurso que cai em todos os concursos. Matemática, né, cai em todos os concursos, na verdade. Então, se eu estou estudando matemática, revisando matemática, eu vou deixar de papear a função, vou deixar de estudar conjuntos numéricos, vou deixar de estudar geometria analítica, por exemplo, em determinados concursos cai bastante, né? Vou dizer outra matéria que sempre cai. Função, qualquer tipo de função cai. Log é uma parada que sempre cai. PA é uma parada que sempre cai. Pegou a visão? Agora, Pires, me diz uma parada que, sei lá, não cai tanto assim. Eu posso dizer para você que uma questão de geometria espacial, dependendo dela, não vai cair. A questão de poliedro, entendeu? Essas coisas, volume de sólidos, revolução de sólido e tudo mais, volume de sólido de revolução. Dependendo do concurso, não vai cair isso. Se você estudar para concurso, por exemplo, ESA, volume de sólido de revolução, cara, não cai. Geometria espacial, assim, nossa, geometria não cai, geometria analítica cai bastante. Questão de circunferência, cônicas, parte de cônicas cai bastante. Então, você conhecer o seu concurso é fundamental, que na reta final, quando você chega na reta final, você saiba o que priorizar. E aí que tá alguém na diferença de quem se preparou de maneira inteligente e o cara que só estudou o conteúdo porque o cursinho não dava aquele conteúdo. Faz sentido isso para vocês? Então é isso que vocês vão fazer na reta final. Vocês olharem para o que vocês já estudaram. Pô, beleza, já estudei até aqui. Dá para estudar mais? Sei lá,
cara, quer ver um conteúdo que ainda não vi, você só vai ver esse conteúdo se esse conteúdo foi importante. Beleza? Na minha reta final, por exemplo, eu tinha fechado matemática já. Tinha matérias, por exemplo, como função inversa trigonométrica. Não cai em concurso, cara. Função inversa, trigonometria, cara. Arco, seno, arco, cosseno. O gráfico, você precisa saber o gráfico de uma função do arco, seno. Provavelmente você não sabe nem o que é um arco, seno, cara. Provavelmente você que está me escutando aqui não sabe nem o que é um arco, seno. Sabe nem qual é o conjunto de imagens, conjunto de um arco, seno. Eu sabia o que era isso, mas na minha reta final, eu não quero saber disso não, cara. Na minha reta final, apesar de eu ter estudado essa matéria e saber e tudo mais, na minha reta final eu não queria saber dessa matéria. Na reta final é o momento de você lapidar o conhecimento que você já tem, e um conhecimento de forma inteligente, o conhecimento que vai cair na prova. 90% do conteúdo do seu concurso vai se repetindo, cara. Vai mudar uma ou outra questãozinha ali, uma outra rolha. O que você precisa fazer é acertar o que sempre cai. Se você acertar o que sempre cai e der a sorte de cair uma questão, uma matéria que você ali viu e tudo mais, aprendeu de maneira rápida, Brasil, mas fundamental, de forma estratégica, o que realmente vai acontecer é você estudar a matéria que sempre cai. E não é 3, 4 conteúdos não, a matéria que sempre cai, são matérias de 10 anos de prova, 10 anos de provas antigas, aí vem uma outra estratégia. Resolução de prova numa reta final. A resolução de prova de uma reta final serve para justamente você conhecer a prova, conhecer o que realmente cai. Então, sei lá, você vai listar. Hoje na internet tem isso aí, um panorama, é o raio-x dos conteúdos que mais caem em um concurso de 10 anos atrás. Aí vai estar lá, sei lá, probabilidade, que é o 10 vezes. Em 10 anos de prova, 10 vezes, ou seja, pô, todo ano de prova, probabilidade caiu. A probabilidade dele cair novamente é muito alta. Pô, caraca, função. Caraca, de 10 anos de concurso, caíram 25 questões. Caraca, caiu mais questões do que a quantidade de anos de prova. Significa que é um conteúdo muito recorrente. Entendeu? Português, você vai fazer a mesma coisa. Inglês, física, história, independente da matéria do seu concurso, você vai fazer isso. É o raio-x que importa. Nessa reta final, você vai começar a fazer checklist. Caraca, paulei essa matéria. Bum. Pô, função, sei tudo de função. Bum. Sei tudo de probabilidade. Checklist. Você vai matando um por um e fazendo sempre simulado. Simulado, correção. Uma outra estratégia de reta final é a maneira de como você faz simulado. Exatamente. A maneira de como você faz simulado é totalmente... Cara, não tem, assim, simulado é para simular a prova. Então você vai sentar, vai botar a camisa como se você estivesse indo para o concurso. Você vai sentar na mesa, vai imprimir a prova ou vai pegar pelo computador aqui e tudo mais. É melhor você imprimir. Mas por mim, é totalmente diferente você pegar a prova, pegar assim na mão e fazer. Do que você está vendo no notebook aqui ou no seu computador e tá com uma lista de questões, um papel em branco. É totalmente diferente, cara. Totalmente. Você tem que realmente simular o cenário da guerra. Quanto mais você simular o cenário, mais fácil fica. Beleza? Mais fácil fica. Então, assim, a maneira de como você faz os simulados é muito importante. Então, recapitulando aqui, você precisa priorizar os conteúdos mais relevantes, reta final, conteúdos mais relevantes. Fazendo isso, que você vai pegar o raio-x da sua prova, do seu concurso, vai fazer o raio-x, ou você pesquisa na internet, tem aí na internet raio-x do concurso A, do concurso B, do concurso C, e blá 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 blá. Segundo, simulado. Depois de você saber o que mais cai, você vai estar fazendo simulados. Beleza? Simulados para conhecer cada vez mais a prova e simular a prova. Muito importante, você precisa simular a prova, simular tempo. Se você está demorando muito para fazer as questões, se você está ficando nervoso, se você está conseguindo fazer redação em um tempo bom, né? Concursos que tem redação, você tem que fazer uma redação em menos de 1 hora. Se você demora mais de 1 hora fazendo a redação, você está fadado a ir mal na prova. Porque o cara que demora muito na redação, ele tem menos tempo em realizar as matérias que são mais importantes. Por quê, Pete? Vamos dizer que você estuda para a SpaceX, para a ESA, por exemplo. Concurso da ESA, SpaceX, redação é eliminatória, caráter eliminatório, ou seja, não tem tanta importância. Na verdade, não tem nenhuma importância no quesito de classificação, ou seja, a sua nota na redação, o cara que tirou 10 na redação, não vai se sobressair em relação ao cara que tirou 6 na redação, entende? Nota de redação não importa. Agora, imagine se o cara que pegou 10 demora 2 horas e o cara que pegou 6 demorou 40 minutos. O cara teve 1 hora e alguns outros minutos, ou seja, 1 hora e 20 minutos. Porque o cara fez em 40 minutos, o outro cara fez em 2 horas. Ou seja,
ele teve o quê? 1h e 20 segundos e 20 minutos a mais do que o cara que demorou para fazer a redação em 2 horas, mais ou menos, para tirar 10. Você não precisa disso, você não precisa, você tem que ser inteligente. No dia da prova, passa, não, cara, não é o cara que sabe mais. Eu fui o primeiro colocado do concurso da ESA, acabei de ter a prova. Pires, tinha gente lá que sabia muito mais que você, com certeza tinha gente muito mais inteligente que eu, mas eu gabaritei, eu fui no gabaritar, eu gabaritei, eu fui o primeiro colocado. Então assim, passa não quem sabe mais, mas quem é mais estratégico, quem é mais inteligente. Pressão, você tem que saber lidar com pressão. Reta final é muito importante que você saiba lidar com pressão. Então, resolução de prova, simular prova é importante para você simular a pressão. Claro que nada se compara a você estar num concurso de fato e irmão, é para valer, como se você estivesse treinando para Champions League. Você está treinando ali, batendo pênalti no treino. Chega no final da Champions League, tem que bater o pênalti. É totalmente diferente, a pressão realmente vai ser maior. Mas você treinou. E isso é importante para você conseguir amenizar essa tua pressão, esse medo, beleza? Quanto mais você treinar, quanto mais questões você fizer, mais confiante você fica para você conseguir fazer um bom concurso. Então você vai priorizar os conteúdos mais relevantes, fazendo raio-x, você vai fazer os simulados e muito importante, esse terceiro tópico, eu não quero me estender muito aqui, já são 11 minutos de vídeo aqui, mas esse tópico é muito importante, cara, é o tópico seguinte, resolução de simulado e como você vai corrigir simulado. Nunca, jamais mesmo, deixe de corrigir o simulado. Segundo, jamais deixe de rever a matéria do conteúdo que você errou. Se você errou, eu falo por mim mesmo. Quando eu estava numa reta final de concurso, fui fazer a prova de FOM, teve 3 questões de eletromag que eu errei. Semanas antes do concurso de FOM, eu estava fazendo questão de eletromag, né, simulado, prova antiga, e eu estava errando coisas de bobeira. E eu não me dei conta, na verdade me dei conta, mas cara, eu sei bem eletromag, não sei o que, não tem por que revisar e tudo mais, eu deixei de revisar o conteúdo. Quando eu cheguei na prova, teve 3 questões de eletromagnetismo, e eu errei as 3. Então imagina, se eu no caso tivesse revisado o conteúdo, se eu tivesse, sei lá, cara, vou fazer 100 questões de eletromagnetismo aqui, só para eu me sentir confiante na matéria. Então se você faz o simulado, por exemplo, simulado A, de 10 questões, 20 questões de física, teve 3 de cinemática, você errou 2. Caraca, você tem que rever o conteúdo cinemático, pelo menos refazer as questões, entender o que você errou. Isso vai fazer com que você amenize o percentual de erro nos próximos simulados, porque nos próximos simulados tende a cair as matérias que sempre caem. Então, cinemática sempre vai cair, função sempre vai cair, probabilidade sempre vai cair, progressão aritmética sempre vai cair dependendo do concurso. Então essas paradas que sempre caem, são recorrentes, são matérias que você nunca, jamais, em hipótese nenhuma, pode errar no dia da sua prova, porque é isso que vai te reprovar. O que reprova o concurseiro, o que reprova você, não é questão difícil, é questão que sempre cai e você erra de bobeira, é questão que todo mundo acerta. O que vai te fazer ser aprovado é você não sair do jogo. Como é que faz para você não sair do jogo? É você não errando o que todo mundo acerta. E o que vai fazer realmente a diferença vão ser em alguns pontos específicos da matéria. É você ser melhor do que sei lá, sou muito bom em português, então você vai gabaritar português. Sou muito bom em inglês, então você vai gabaritar inglês. O que vai fazer você se diferenciar não é a quantidade, todo mundo acerta uma questão de PA, todo mundo acerta uma questão de função, dependendo da questão, obviamente. Mas uma questão que todo mundo erra, ou a maioria erra, você acertar, ou a matéria que a maioria vai mal e você ir muito bem, é o que realmente vai fazer diferença no concurso. Você tem que ser estratégico. Não é quem sabe mais, mas é quem é mais inteligente. Então nessa reta final você tem que focar nisso, priorizar os conteúdos que sempre caem, fazendo raio-x, simulado pra caramba, correção de simulado, ou seja, cada simulado que você fizer, você tem que corrigir tanto as questões que você acertou, quanto as questões que você errou. Veja o gabarito comentado de todas as questões que você acertou e de que você errou. Porque as questões que às vezes você acerta, às vezes o raciocínio pode ser diferente, e você aprende uma maneira diferente de pensar sobre determinado conteúdo. Isso vai te trazer o quê? Aquilo que a gente chama de TRP, Técnica de Resolução de Problema. Ou seja, você enxerga um problema de várias maneiras diferentes. Essas técnicas de resolução de problemas, principalmente exatas, vão te trazer arcabouço, um conhecimento que no dia da sua prova você vai conseguir fazer questões muito mais rápido. Na prova da AFA eu acertei 50 de 64 e foi exatamente desse jeito. Eu fiz a prova muito rápido.
Prova da AFA, prova da Aeronáutica, EA, por exemplo, são provas que você precisa fazer rápido. Prova da Marinha, Reforma, Escola Naval, são concursos mais longos. Você tem muito tempo para fazer cada matéria. Então, cada prova, cada concurso é uma estratégia diferente. E você tem que adaptar de acordo com o seu concurso, essas estratégias. Então, cara, eu acho que tem muito mais dicas, obviamente, que eu poderia dar aqui, mas essas 3 são as principais mesmo, que vai fazer toda a diferença no dia da sua prova, no dia do seu concurso. Então, cara, olha só, se você quer se preparar da melhor maneira possível, quer passar no concurso em até 12 meses, eu te convido para a minha mentoria do zero à aprovação. Eu estou com uma oferta exclusiva. Além da minha mentoria, você vai ter acesso a grupo VIP, acesso vitalício, materiais exclusivos, acompanhamento, planejamento, combo nivelamento, ou seja, um curso de matemática e física que vai sair gratuito para você. Você vai ter um desconto de mais de R$400. Se você quer saber mais, é só você clicar no link que vai estar na descrição e bora para cima classificar. Espero que você tenha um bom resultado na sua prova. Caso você não tenha, é só você me chamar que eu vou te ajudar.